Obrigada, Alexandre. Bom dia a todas e a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer à BBM pelo convite. É um grande prazer de falar sobre as coleções brasilianas da França, apesar de não poder estar presente ao vivo, né, com todos os participantes do seminário. Vou falar primeiro das brasilianas vistas da França e da BNF, né, da Biblioteca Nacional da França, depois do site França Brasil e no final do programa Résidence Culture. Então, as coleções brasilianas vistas da França e da BNF. O primeiro acervo importante na França está na Bibliothèque Sainte-Geneviève, é o acervo Ferdinand Denis. O histórico do acervo foi feito em francês por Nathalie Rollet-Briclin, responsável pelo departamento da reserva da Biblioteca Sainte-Geneviève, no seminário Brasilianas do mês de fevereiro de 2022, cujo conteúdo está disponível no canal do YouTube da BBM. Para entender o contexto histórico da constituição do acervo, precisa salientar a importância da circulação dos homens, Ferdinand Denis, e das mulheres, Nícia Floresta, por exemplo, entre Europa e Brasil, para a circulação, né, dos saberes nas primeiras décadas do século XIX, mais que da circulação dos livros. Isso o que demonstrou Sébastien Rousseau neste mesmo seminário que mencionei acima. No fim do século XIX, emerge o mercado do livro brasileiro em Portugal, como as edições Chardon, no Porto, que logo se expande para a Europa. Na França, as edições Garnier, que existem em ambos lados do oceano, dão acesso aos leitores franceses a algumas traduções dos textos de Machado de Assis no começo do século, por exemplo, Mémoire posthume de Brás Cubas, que está disponível na Gallica, que aparece agora na tela. Né? Mencionei depressa Nísia Floresta, escritora brasileira, feminista, que viajou na Europa nos anos 1840, que permaneceu em Paris nos anos 1850, onde assistiu ao seminário de Auguste Comte e conheceu Victor Hugo e Alexandre Dumas, entre outros. Participou, então, dos intercâmbios culturais entre os dois países. Agora, Ferdinand Denis viajou pelo Brasil aos 18 anos, entre 1816 e 1819, com o objetivo de enriquecer. O olhar dele é diferente dos outros ocidentais, pois vai além do exotismo dos indígenas, da fauna e da flora. Ele vai escrever mais de 10 livros sobre o Brasil, publicados a partir de 1822, e desde lá é considerado como o pai dos estudos brasileiros na França. A partir de 1838, é empregado da Bibliothèque Sainte-Geneviève, que iria depois administrar de 1865 até 1883. É um grande colecionador de livros e objetos brasileiros. Mantém uma correspondência e vínculos intelectuais com o imperador Pedro II e com vários escritores, como José de Alencar. Quando faleceu, em 1890, muitos livros da biblioteca dele foram vendidos, mas muitos outros entraram também no acervo da Biblioteca Sainte-Geneviève. Se compõe de 2.000 documentos, jornal, correspondência, notas de trabalho, obras, textos, algumas edições antigas. E o pintor Cícero Dias fez o primeiro registro da coleção em 1972. O acervo foi inscrito em 2012 no registro Memória do Mundo para a América Latina e Caribe da Unesco, um dossiê feito em parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros. Uma parte foi digitalizada em 2015, em colaboração com a BNF.
Outro acervo importante é o acervo Raymond Cantel. Esse acervo está na Université de Poitiers, no oeste da França. O Raymond Cantel foi professor de espanhol, doutor em letras em português, decano honorário da Faculdade de Letras de Poitiers, diretor honorário do Instituto de Estudos Luso-Brasileiros da Sorbonne Nouvelle. Faleceu em 1986. Viajou para o Brasil desde 1959 até o início dos anos 80, onde coletou os folhetos de cordel. A coleção foi digitalizada e ocerizada graças ao projeto Corpus Cordel, de 2010, dirigido por Michel Riodel e Sandra Teixeira, do Centro de Arquivos da Universidade de Poitiers, e de Paulo Iumati, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, em parceria com Nolwenn Clément Huet, do Serviço Informático da Universidade de Poitiers. A biblioteca virtual Cordel é acessível online desde 2014, com 4.250 documentos, como a maioria de folhetos brasileiros. O site tem uma versão em português. Outro acervo importante, o acervo da Bibliothèque Paris-Sorbonne Nouvelle. A coleção foi constituída a partir de 1922, com uma cadeira de estudos portugueses. E lá existe a segunda coleção mais importante na França de folhetos de cordel, nessa biblioteca universitária parisiense. Outro acervo, o do Museu Nacional de História Natural, em Paris. Esse museu possui vários documentos consagrados aos intercâmbios institucionais, como o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ainda não digitalizados. Entre outros, as contribuições de Auguste de Saint-Hilaire e as doações do Brasil à França. Vamos agora falar dos acervos da Biblioteca Nacional da França. Na BNF, o português é a 10ª língua mais presente, com cerca de 76 mil documentos presentes ao catálogo geral no passado. A constituição do acervo literário começa no século XIX, reunido num acervo mais comprido sobre a América Latina, com livros em espanhol. Houve várias doações ao longo dos séculos. A presença de brasileiros e de relações intelectuais entre os dois países permite a criação de revistas literárias na França no século XIX. Assim, em 1836, foi lançada a Niterói Revista Brasiliense, Ciências, Letras e Artes, tudo para o Brasil e para o Brasil, em português, em Paris, por estudantes e jovens brasileiros, entre os quais Domingos José Gonçalves de Magalhães e Manuel de Araújo Porto Alegre. Outros seguem em 1843, como A Lanterna Mágica, primeiro periódico ilustrado com caricaturas, A Minerva Brasiliense, fundada por Manuel de Porto Alegre, como resposta a uma polêmica nascida na Revue des Deux Mondes, para lutar contra os preconceitos exóticos persistentes. De fato, nessa revista francesa, o Brasil está no centro das atenções entre 1830 e 1880, com mais de 40 artigos. A revista Guanabara é fundada em 1849. Também publicam-se obras brasileiras em Paris, em português, como Suspiros Poéticos e Saudades, de José de Magalhães. Aconselho a leitura do artigo O Papel das Revistas Literárias no site França Brasil, sobre o assunto.
A proclamação da República Brasileira em 1889 não teve efeitos na chegada de livros brasileiros nas coleções da BNF. O número de livros brasileiros aumenta, porém, regularmente no século XX. Nos anos 1980, um balanço dos acervos brasileiros impressos da BNF foi feito por um pesquisador da Universidade de Austin, Texas, William Vernon Jackson, no estudo Resources for Brazilian Studies at the Bibliothèque Nationale, publicado no mesmo ano na Universidade de Austin. Foi escrito depois do 23º seminário sobre as aquisições da Latin American Library, que ocorreu em Londres em julho de 1978, no qual foi salientada a necessidade de ter mais informações sobre os documentos da BNF que tratam da América Latina. O estudo conclui que é difícil ou até impossível de saber quantos documentos tratam do Brasil nas coleções da BNF. Se destacam 1.400 volumes classificados como História Brasileira, como a referência PX, referência que nos anos 80 não era alimentada havia 40 anos. A avaliação qualitativa das coleções também parece difícil. Se destaca uma coleção de qualidade das publicações francesas consagradas ao Brasil, quase exaustiva graças ao depósito legal, na qual as relações franco-brasileiras, políticas, econômicas e culturais são bem estudadas. O autor diz que o acervo é rico, especialmente nas ciências sociais e nas humanidades, que tem mais limites das matérias em ciências puras e aplicadas, porém não exausto e que precisaria de mais esforços para atingir o nível das bibliotecas estadunidenses. Também que não existe referenciamento para conhecer o tamanho e a qualidade das bibliotecas universitárias francesas. Com a abertura da sede François Mitterrand da BNF, no fim dos anos 90, foi criado um posto de responsável das coleções de literatura de expressão portuguesa, como um orçamento para adquirir uma parte da produção editorial brasileira e participar do programa de digitalização das coleções. Em 2009, foi criado o site França Brasil para valorizar as coleções digitalizadas. Nos anos 2010, a biblioteca se aumentou graças às doações dos professores de universidade Jean-Michel Massat, especialista de Machado de Assis, e de Pierre Rivas. Com valor bibliofílico diverso, alguns documentos sobre o pintor Vicente do Rego Monteiro e revistas de vanguarda artística e documentos dos anos 50, entre outros. Tudo isso contribui a dar mais visibilidade à parte brasileira das coleções da BNF. É importante lembrar que existem documentos brasilianos de várias naturezas, presentes em acervos maiores, como o do cartógrafo e geógrafo do rei Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, no departamento Cartes et Plans. Um acervo de 10.500 mapas gravados e manuscritos dos séculos XVI e XVIII que entraram na Biblioteca Real ao seu falecimento. Recomendo aqui a leitura do artigo de Júnia Furtado a propósito desse acervo, também no site França Brasil. Da mesma forma, existe na coleção de fotografias da Société de Géographie de Paris, em depósito na BNF, temas brasileiros, por exemplo, algumas fotos de Molteni, como trabalhador de mina na zona do contestado entre Brasil e França. Aqui um exemplo, né,
Biblioteca Digital Gallica. Também na coleção de fotografias contemporâneas, destaca-se um acervo importante com diversas impressões de fotógrafos como Sebastião Salgado, Miguel Rio Branco, Carlos Freire, Regina Vater. Como Ricardo Fernandes, galerista, como intermediário entre os doadores, fotógrafos e colecionadores e a BNF, foi possível beneficiar da entrada de várias impressões de grandes fotógrafos com temáticas variadas: paisagens urbanas, naturais, fotografia experimental, para mostrar a vitalidade da produção contemporânea e sair dos clichês do exotismo. Falamos agora do site França Brasil. O site A França no Brasil nasceu no dia 13 de novembro de 2009 como evento de fechamento do Ano da França no Brasil, no Rio de Janeiro. Resulta do programa de digitalização elaborado pelas duas instituições como um conjunto de documentos representativos, mapas e fotografias, textos impressos e desenhos, da história das relações entre Brasil e França do século XVI até os meados do século XX. Esse site pretende contribuir às pesquisas sobre os dois países, pois a BNF tem por missão histórica de dirigir programas de pesquisas relacionados com o seu patrimônio. Desde 2018, o site França Brasil, refundido, faz parte da coleção Patrimônios Compartilhados, que ilustra os laços que unem a França, através das coleções de sua Biblioteca Nacional, o mundo inteiro, e o site se chama agora França Brasil. Foi primeiro hospedado na Biblioteca Nacional do Brasil e agora na BNF. É um trabalho importante de valorização, como conteúdo totalmente bilíngue, uns 60 artigos de especialistas dos dois países, 42 contribuidores, dos quais 23 mulheres, e mais de 2.000 documentos acessíveis online. 5 novos artigos são publicados por ano em média. Se salienta aqui a importância do conselho científico, como os dois professores da Universidade Hilda Mendes dos Santos e Michel Riodel. Também da responsável científica anterior, Regina Piersanti, e do lado brasileiro, na Fundação Biblioteca Nacional, o grande trabalho da defunta Angela Monteiro Bettencourt, e agora Otávio Alexandre de Oliveira, que participa também ao seminário. Houve uma integração progressiva de novos parceiros, como a Biblioteca Sainte-Geneviève, desde 2016, para o acervo Ferdinand Denis, a rede de bibliotecas das Antilhas e da Guiana, no mesmo ano, rede que se chama Mandioca, e mais recentemente a BBM, em 2019. No ano passado, a frequentação do site são mais de 14.000 visitas para mais de 2.000 visitantes e cerca de 28.000 páginas consultadas. As ferramentas no site são o anuário dos colaboradores, uma bibliografia geral sobre as relações entre França e Brasil, também a possibilidade de rever os dois colóquios disponíveis online em francês, o de 2011, colóquio BNF, Indianidade e Indianismo, o de 2016, colóquio BNF EHESS, o momento 1816 das ciências e das artes. O quadro de conteúdos são 4 capítulos temáticos do site. Então, momentos-chave, trata da presença física da França no Brasil,
os momentos importantes das lógicas coloniais até os anos 1950, correntes transatlânticas sobre o conhecimento do mundo americano como intermédio dos religiosos, marinheiros, cientistas e dos livros e viajantes do século XIX, literatura e circulação de ideias, fala da presença simbólica da França no Brasil e de como o Brasil se torna fonte de curiosidade e de elaboração imaginárias na França. E, enfim, arte, ciências e técnicas trata de como a nova nação brasileira atraiu talentos diversos e deu luz a inventores geniais em fotografia, arquitetura, engenharia e urbanismo e cartografia também. A BNF e a BBM firmaram um acordo de cooperação que prevê, por exemplo, a troca de documentos digitais entre a Gallica e a BBM Digital. Vamos falar agora, então, do programa Residência Culture, que permite receber profissionais do mundo inteiro na BNF para uma duração de 1 a 3 meses. Os profissionais brasileiros que foram recebidos aqui são Irinei Jones Correa, pesquisador sênior da Fundação Biblioteca Nacional em 2008, Angela Monteiro Bittencourt, coordenadora da Biblioteca Digital Nacional da Biblioteca Nacional do Brasil em 2018, e então, no âmbito dessa cooperação, em 2020 e 2021, a BNF recebeu um funcionário da BBM, o João Marcos Cardoso, que está conosco agora, por meio desse programa. E o objetivo do programa é proporcionar uma vivência, uma colaboração profissional de profissionais estrangeiros em instituições culturais francesas. No período em que o João esteve na BNF, contribuiu principalmente como levantamento de temas e documentos para futuras ações de valorização do site França Brasil. Essa residência permitiu a elaboração de contribuições escritas de João Cardoso no site França Brasil, como o artigo O Brasil Pitoresco, de Victor Fronde e Charles Ribeyrolles, e também no blog Gallica, se salienta que foi escrito em francês. Muito obrigada mais uma vez. O artigo Entre faits et légendes, la cartographie du fleuve Amazone, du 16e au 18e siècle, com vários documentos, né, da Gallica, da Biblioteca Digital. E essa residência permitiu também a constituição de listas de documentos para digitalizar. E deu um novo olhar sobre o site França Brasil e troco de informações profissionais, com descoberta recíproca das instituições, técnicas de preservação dos acervos, valorização dos conteúdos digitais, como o Atlas dos Viajantes do Brasil da BBM. Muito bem feito. Então, foi um grande prazer e foi muito útil receber o João Marcos Cardoso nessa época. Não sei se, João Marcos, não sei se, se quiser acrescentar alguma coisa no assunto. Sim, Maud, posso sim. Obrigado pela menção ao Residência Cultura, que foi realmente muito importante. Acho que para mim, pessoalmente, para a BBM, instituição que fui, né, pela qual eu fui a BNF, em 2020, fortemente abalado por conta da pandemia, tive que voltar logo que eu cheguei, mas eu pude concluir no final de 2021, e você já estava como responsável pela coleção lusófona, né, da BNF.
E eu acho que foi importante, sobretudo, para concretizar, não é, essa parceria que a gente começou a se estabelecer em 2019, como você mencionou, e, e saber, conhecer de perto mesmo o acervo da BNF relacionado, complementar ao acervo da BBM. Eu acho que, bom, não vou repetir o que você já disse que eu fiz, mas pontuar que uma das coisas que pela qual mais me interessei foram os mapas, porque a biblioteca não é, não, o acervo da BBM não é particularmente rico em mapas, então eu estava pensando também numa possibilidade de troca de que vai acontecer futuramente de documentos vindos da Galicá para a BBM, então um pouco esse mapeamento, com perdão do trocadilho, um mapeamento é, do acervo da BNF que esteja disponível digitalmente na Galicá e que pode complementar o nosso, né? Então acho que esse diálogo concretizado com uma experiência, com uma troca profissional efetiva, estar aí, trabalhar diariamente durante dezembro de 2021, principalmente, eu fiquei um pouco também trabalhando 2 semanas em 2020, é muito importante, né? Acho que pensar que nenhum acervo sobre nenhum assunto é completo, exaustivo, então estabelecer essas redes de parceria, de comunicação, de interlocução com outras instituições é fundamental e acho que foi muito proveitoso por conta disso, né? Acho que de alguma maneira o site França Brasil ele materializa isso, né? Materializa essas relações não só com a BBM, enfim, a BBM está entrando agora, mas com a BN, né, do Rio, com a Manioc, como você falou, a Santiago, enfim. Então, acho que esse é um tipo de iniciativa que é muito importante de ter, de alimentar, de manter vivo, e acho que está muito vivo, você falou, a cada ano aparecem novos artigos, e isso é importante. Então, foi para a BBM muito importante entrar nessa rede de acervos e de instituições que estão reunidas no site França Brasil.